Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Alex, faço parte do grupo Refúgio e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Como é que vocês estão se cuidando aí nesse período de quarentena? Como é que está a questão do cuidado de vocês com a transmissão do vírus, né? Todo mundo tão preocupado sobre esse assunto. E eu queria fazer então uma pergunta mais importante ainda. Você tem cuidado da sua vida interior? É um assunto bem importante, né? Estamos vivendo um período chamado de período quaresmal. Quarentena, quaresma, talvez as palavras se pareçam um pouquinho, mas a gente está vivendo para a igreja um período em que a oração é uma grande aliada. E aí eu pergunto a vocês, como está a sua vida interior? Né? É uma preocupação que a humanidade inteira tem necessidade de se comunicar com Deus. Os apóstolos, eles mesmos disseram lá em Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus apóstolos. Então, e aí Jesus discorre sobre a oração do Pai Nosso, né? Tentando ensiná-los um método de oração. A gente vai ver que a oração em si, para a oração não existe uma fórmula mágica, porque a oração é um encontro verdadeiro com Deus. E encontrar-se requer então a presença de apenas duas pessoas: Deus e eu, você. Talvez hoje a grande dificuldade do mundo seja justamente parar para rezar, porque no mundo em que a gente vive, onde o tempo é dinheiro, parar significa perder tempo, perder dinheiro. Então, no mundo das facilidades em que a gente está, parar e se concentrar, encontrar-se consigo mesmo, talvez seja a primeira grande dificuldade no mundo da oração, na devoção verdadeira ao Senhor. Esse é o questionamento que eu quero fazer a você no dia de hoje, porque talvez a gente se preocupe com tantas realidades, com tantas informações, talvez a gente tenha alimentado a alma da gente com tanta informação exterior, que o Cristo que vive em mim, no meu interior, tem sido deixado de lado. E essa é a grande questão que eu quero colocar nesse vídeo aqui pra gente. Então, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, ele vem dizer que quem não reza se perde, não se salva. Gente, a oração é o primeiro meio para que a salvação entre em nossa vida. É preciso que, através da oração, a oração é a porta de encontro com Deus. Santa Teresa d'Ávila diz isso no seu livro Castelo Interior, de que a nossa alma é como um grande castelo e que o homem, nesse castelo, no centro dele, o Senhor reside e uma luz imensa irradia e ilumina todos os cômodos desse castelo, cômodos que estão abaixo e acima desse Senhor. O homem vive fora desse castelo e tenta entrar dentro desse castelo para se encontrar com o Senhor. E existe uma grande porta para dar acesso à primeira morada, à primeira sala. Então, a essa porta, Santa Teresa diz que é a oração. A oração é a entrada para o castelo interior, para o encontro com Deus, o Deus que nos espera para conversar com a gente. Então, a gente fala que a oração é esse verdadeiro encontro entre eu e Deus. Diante dessa dificuldade que a gente encontra para poder falar com Deus, para poder encontrar-se consigo mesmo, está aquilo que a gente traz de fora. Santa Teresa, nesse seu livro, ela vem dizer que o homem consegue entrar na primeira morada
primeira morada, ela já é iluminada, porque o Senhor a ilumina. Mas o homem não consegue enxergar as coisas que existem naquele lugar por conta das criaturas, dos barulhos, das coisas que ele traz desse mundo exterior e que impedem que seus olhos enxerguem a riqueza dos detalhes que está naquele ambiente. Assim é na nossa vida de oração. Trazemos muita coisa, muitos barulhos, muitas informações, e o Senhor, a voz do Senhor vai sendo soterrada dentro da nossa alma. Então, o primeiro passo para uma boa oração é encontrar-se com o Senhor, é preparar esse encontro e encontrar-se consigo mesmo. Dizer ao Senhor quais são as suas realidades, o que é que te trouxe nesse momento, o que é que está no seu coração. Diante desse encontro com Deus, aí a gente consegue fazer um verdadeiro ato de fé. É preciso que haja um ato de vontade a partir da minha inteligência. E usando das minhas faculdades mentais, eu consigo, num ato de fé, personificar a presença do Senhor, compreender. O segundo passo, o primeiro seria essa preparação, materializar a presença do Senhor, invocar a sua presença, colocar-se na presença de Deus. E o segundo seria me elevar nesse encontro, na presença. E aí é preciso que a gente entenda que a alma ela é simples, mas ela possui duas funções principais. Ela é dotada de intelecto e é dotada de vontade. Para que eu use o meu intelecto nesse processo, a gente precisa entender que existem duas iluminações simples. Primeiramente, existe o meu intelecto, ele pode ser iluminado através de duas luzes. A primeira é uma luz fraca, a partir do olhar da razão. É como se eu enxergasse uma cidade à noite. Eu consigo ver os vultos, os formatos, mas eu não consigo diferenciar as cores do céu, né? Eu consigo ver que ali existe um arbusto e tal. E a segunda iluminação da alma é uma iluminação sobrenatural. Nesse tipo de iluminação, ali a graça divina ilumina verdadeiramente. É como se eu olhasse a mesma paisagem agora e a visse sob a luz do sol. Eu consigo enxergar que ali existia um arbusto, mas o arbusto estava repleto de flores, que o céu que se coloca ali por trás, na realidade, ele é azul e com muitas nuvens, entende? Então, é como numa pregação. Eu já li a palavra centenas de vezes, já tive contato com aquela palavra, mas a luz da minha razão já havia sido iluminada por essa palavra, por essa meditação. Mas um belo dia, numa situação em que eu estou vivendo, aquela palavra ela ganha um novo sentido. E ali eu enxergo que Deus falou comigo. Vejam, então aqui sim existe uma iluminação sobrenatural. Então, a gente precisa, no processo da oração, pedir que Cristo ilumine o nosso intelecto e nos dê a graça da compreensão, para que possamos elevar a nossa alma. Então, a nossa alma é dotada do intelecto, como eu falei, que precisa ser iluminado, e da vontade, certo? Então, para que nós somos, é o que a gente chama de apetite racional, nós somos seres racionais dotados de vontade. Os animais, eles não são capazes de se sacrificarem, de serem contrariados, não é? Ou de se contrariar. Eles podem sim ser contrariados. Então vamos pensar um cachorrinho, quando está comendo um osso, eu posso não dar
Ele pode ficar triste, pode querer o afago, ficar com raiva, zangado, ele pode sim demonstrar emoções, mas ele não é capaz de, por própria vontade, renunciar àquele osso em prol de algo maior, não é? Então, o ser humano ele é capaz, e aí existe a diferença, ele é capaz de inclinar a sua vontade para onde ele não queira. Então, existe uma liberdade no ser humano que se chama vontade. Somos capazes de manipular a nossa vontade. E dessa vontade pode nascer sentimentos diferentes, né? Do amor e do ódio, por exemplo. No amor, eu posso meditar a paixão do Senhor. O amor com que o Senhor se entregou na cruz. Ou eu posso meditar também o ódio, contemplar então os meus pecados, aquilo que fez com que o Senhor pagasse por mim lá na cruz. Eu posso detestar esse pecado que habita dentro de mim, né? Então, essa segunda etapa seria a elevação. E numa terceira parte da oração, a gente poderia então entrar nos propósitos propriamente ditos, na ação de graça, nos pedidos. Veja que, de maneira geral, a gente pode dividir a oração nessas três partes. Existe um grande diretor espiritual falando de oração, São Francisco de Sales e grandes outros, né? Santa Teresa d'Ávila, o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, ele orienta que a oração dos iniciantes não exceda 30 minutos. O melhor momento de se fazer é pós-comunhão, onde ali eu tenho a certeza e a consciência física da presença do Senhor. E fica mais fácil o diálogo. E aí a gente vai entender que para que a oração aconteça, gente, é preciso que exista a primeira vontade, não é? O sentimento, eles existem porque somos uma realidade muito além só do intelecto, não é? Existe a vontade, a alma é dotada de várias faculdades, mas ele não é essencial. Então, por isso que hoje eu venho colocar aqui para vocês, e ao longo dos vídeos que a gente vai postar aqui no canal, a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de, no tempo em que vivemos, dedicar a nossa vida à oração, a esse encontro particular com o Senhor. E eu coloco mais uma vez essa pergunta para você e coloco também para mim. Como é que anda a sua vida interior? Como é que você tem cuidado da sua vida de oração? Até mais então, gente. Fique com Deus. Salve Maria.